Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Ministério da Agricultura tem hoje um programa para o recebimento de sementes misteriosas, como as que vieram de países asiáticos, para brasileiros, junto com compras feitas na internet. As análises nessas sementes já provaram que podem causar danos à agricultura. Em muitos casos, os pacotes chegam junto com alguma compra que a pessoa fez pela internet, em um site da China, mas não é regra geral. Mesmo quem não encomendou nada, pode receber pequenos pacotes de sementes, que ainda estão sendo analisadas. Para todos nós, a novidade é a forma como os pacotes estão chegando. Mas para a fiscalização do Ministério da Agricultura, a maior surpresa é o aumento do número de recebimento. No ano passado, em 2019, eram apreendidos e devolvidos ou destruídos cerca de 2.000 pacotes por mês. Nesse ano, somente no primeiro semestre, esse número saltou para 5.000. Então, uma média aí de 5.000 pacotes são interceptados, apreendidos, devolvidos à origem, quando é possível a devolução, ou também incinerados na própria unidade, que é a zona primária, para que não haja introdução e risco a tanto a agropecuária brasileira, ao meio ambiente brasileiro, ou também às pessoas. No caso dos embrulhos misteriosos, até o momento foram confirmados 258 pacotes de sementes não solicitados em 24 estados e no Distrito Federal. O Ministério da Agricultura garante que estão sendo tomadas todas as medidas para impedir a introdução de novas pragas no país, que não seriam apenas da China, mas também de outros países. Olha, nós temos identificação de quatro países e outros, o restante não dá para identificar. Se fala até que é origem asiática, mas não tem uma identificação precisa. A identificação completa das sementes ainda pode levar uns 30 dias, porque é um trabalho que exige até o estudo do DNA das plantas. Mas aos poucos estão sendo feitas algumas descobertas que não interessam ao país. Aí já foram identificados uma amostra ácaro vivo, em 25 amostras, 3 fungos diferentes, e em 2 amostras bactérias, de 17 amostras sequenciadas, 4 delas foram identificadas espécies de plantas que possivelmente sejam espécies de plantas quarentenárias. Como o Carlos Goulart disse aqui, essas espécies são plantas que não existem no Brasil e, ao serem introduzidas, podem causar grande prejuízo à nossa agricultura ou mesmo ao meio ambiente brasileiro. Mais um motivo para o Ministério da Agricultura reforçar o apelo para que as pessoas não utilizem as sementes misteriosas. O melhor é entregar à vigilância sanitária, que vai dar a melhor destinação ao material, e feito até um esclarecimento a quem, eventualmente, tenha receio de ser penalizado por estar com a semente. Pode entregar. Não cabe autuação ao cidadão. O cidadão não precisa ter receio, ele não será autuado, não sofrerá uma sanção administrativa, porque nós contamos com a colaboração da sociedade para retornar esse material para nós, que nós iremos dar a destinação correta dele após uma verificação que nós estamos conduzindo. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, com os investidores repercutindo a decisão de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e digerindo os mais recentes desdobramentos políticos em Brasília, como a instalação da CPI da Covid-19 e mudanças no Ministério da Economia. A moeda norte-americana recuou 1,85% e encerrou o dia cotada a R$ 5,359 na venda. O astronauta americano Michael Collins morreu hoje de câncer aos 90 anos. Collins foi membro da Apollo 11, a primeira missão tripulada à Lua. Piloto do módulo de comando, sua função foi permanecer em órbita enquanto seus companheiros Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros homens a andar na Lua.
Apesar de sua idade, Collins foi, nos últimos anos, o mais ativo dos veteranos da missão Apollo 11 e aquele que mais poeticamente evocou suas memórias da aventura lunar. Nascido em 31 de outubro de 1930 em Roma, Collins se tornou piloto de testes do Exército dos Estados Unidos. Na década de 60, ele acumulou muitas horas de voo no espaço, especialmente durante as missões Gemini. Como Aldrin e Armstrong, Collins rapidamente deixou a NASA após o retorno triunfante à Terra. Ele foi nomeado subsecretário de Estado para Assuntos Públicos pelo presidente Richard Nixon. Em seguida, dirigiu a construção do National Air and Space Museum em Washington, assumindo sua presidência entre 1971 e 78. Depois, se tornou consultor e escreveu livros relacionados à aventura espacial. O médico paquistanês que ajudou os Estados Unidos a encontrar Bin Laden ainda está preso e é considerado um traidor. O terrorista Osama Bin Laden foi morto pela CIA há 10 anos. Herói nos Estados Unidos, traidor no Paquistão. Ao organizar uma falsa campanha de vacinação contra hepatite, o médico ajudou a CIA, a agência americana de inteligência, a localizar Bin Laden em Abbottabad. A cidade no norte do Paquistão foi onde o líder da Al-Qaeda foi morto por forças especiais americanas em 2 de maio de 2011. Detido desde então, o Dr. Afridi está isolado em uma prisão da província de Punjab e não há nenhuma indicação de que ele vai ser absolvido algum dia pela justiça paquistanesa. Se ele cometeu algum crime e é responsável por isso, ele tem que ser punido, seja enforcado, mandado para a cadeia ou qualquer outra punição. Mas quando ele não cometeu nenhum crime e até assim é mantido na cadeia por 10 anos, ele deveria ser solto para se reunir com a família. A agência France Press reconstituiu a vida diária de Afridi graças a entrevistas com o irmão e o advogado do médico, já que ele não está autorizado a falar com ninguém além de parentes e a equipe de defesa. Para manter a forma física, ele caminha pela cela de 4 metros quadrados e faz abdominais. Ele tem um exemplar do Corão, o livro sagrado do Islã, mas não tem direito a nenhum outro livro. Visitas de familiares estão permitidas 2 vezes por mês, mas com a separação de uma grade de metal e com a proibição de conversas em pastum, o idioma materno do médico. É muito impressionante que o motivo que ele está na prisão não são os laços com a CIA ou qualquer coisa relacionada à incursão Bin Laden, mas a razão oficial é que ele tinha laços com uma organização terrorista, o que não é verdade. Afridi nunca foi condenado por nenhuma acusação relacionada à morte do líder da Al-Qaeda, mas recebeu uma pena de 33 anos de prisão por financiar um grupo extremista, baseada em uma lei obscura da era colonial. Os sucessivos governos dos Estados Unidos protestaram contra a situação e uma eventual troca de prisioneiros chegou a ser negociada, mas nenhum acordo foi alcançado. O presidente americano Joe Biden confirmou a retirada completa das tropas americanas do país vizinho ao Paquistão até 11 de setembro deste ano, mas nada foi mencionado sobre a situação do Dr. Shakil Afridi. É grande a incerteza sobre a presença de público nas Olimpíadas de Tóquio. A decisão foi adiada para junho, um mês antes do início do evento previsto para começar em 23 de julho. Este é um sinal adicional da incerteza que continua marcando a preparação do evento em meio à pandemia de Covid-19. O número de infecções envolvendo novas variantes do coronavírus está aumentando no Japão. Temos restrições internas ao número de espectadores de eventos esportivos. Concordo que decidiremos em junho quantos espectadores devem ser permitidos, com base nas regras nacionais, enquanto estudamos a situação. A presidente do Comitê Organizador Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, destacou que será muito difícil ter arquibancadas lotadas de torcedores nos Jogos. Ao mesmo tempo, os organizadores anunciaram que os atletas participantes deverão passar por um teste de Covid todos os dias. O plano inicial previa controles a cada 4 dias. Os torcedores estrangeiros já foram proibidos de comparecer aos Jogos devido à pandemia. Tóquio e 3 outros departamentos japoneses entraram em um terceiro estado de emergência após o aumento de casos de Covid-19, o que implica a realização de eventos esportivos a portas fechadas.
Caso os espectadores sejam autorizados a assistir aos jogos, haverá a imposição de regras que criarão uma atmosfera diferente das celebrações olímpicas normais. Entre elas podem estar o uso obrigatório de máscaras e a proibição de manifestar apoio aos atletas. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!